Olá, aqui é a Jaylee, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. A pergunta aqui que diz assim: como lidar com pessoas que tentam subestimar a sua inteligência? Olha, parece que tem outras pessoas subestimando a inteligência. Eu entendo assim, que alguém tá falando para essa pessoa que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não entende, etc, e ela se sente diminuída. Mas a maior questão aqui não é as outras pessoas, tá? Não, Jaylee, não é? Não. As pessoas só vão subestimar a sua inteligência quando você mesma subestimar a sua inteligência. Ah, Jaylee, mas eu não subestimo a minha inteligência. Se você não subestima, você não vai se sentir atacada com essas coisas, você não vai se sentir diminuída. Então, o primeiro passo aqui é você acreditar mais em você. É você buscar mais conhecimento, é você se enxergar como uma pessoa que pode resolver as coisas em todas as áreas da sua vida. Então, eu acredito que essa pergunta aqui que ela me mandou tem a ver com o relacionamento dela, do tipo o marido chega, já tenta diminuir ela, fala que ela não consegue as coisas, corta ela quando ela tá falando. A partir do momento que você entender que você é uma pessoa que consegue resolver coisas, que você é uma pessoa, ei, você não pode falar assim comigo, as pessoas sentem, é como um cheiro, sabe? É como as pessoas começam a farejar isso em você. Por exemplo, eu já trabalho há muito tempo com o público, eu comecei, tinha nem 18 anos na época, então imagina a cena. Eu, uma garota de 18 anos, a minha estatura não é muito alta, né? E aí, o que pensa? Os empresários lá, os funcionários, e eu ia nas empresas para vender para essas pessoas, entende? Só que quando elas me viam, elas subestimavam, mas isso é um problema delas, não meu. Eu não subestimava a mim mesma. Então eu estava indo lá e acreditando que eu podia fazer aquilo. Então, quando eu não estava falando ainda, eles tinham uma imagem sobre mim. Ok. Então eu tinha um trabalho ali para quebrar isso, porque isso não estava na minha cabeça, isso estava na cabeça deles. Então, quando eu ia fazer a reunião, eu já tomava uma postura, já tomava uma liderança. Como que faz isso? Eu já chegava, já ia organizando todo mundo, já ia colocando as cadeiras do jeito que eu queria, que ia ficar bom para mim falar com eles, já pedia para todo mundo sentar e já começava a falar. No primeiro minuto, na realidade nem precisava começar a falar. Quando eu começava a organizar as coisas, o pessoal, epa, eu acho que não era bem o que eu estava pensando sobre ela. E quando eu começava a falar, eles tinham certeza disso. Agora, não ia funcionar se eu chegasse lá e tivesse com a mesma mentalidade deles sobre mim. Ah, essa baixinha aí, essa garota aí não ia funcionar, você entende? Não importa o que eu fizesse, eles não iam acreditar em mim. Por quê? Porque eu mesma não estava acreditando. Ah, mas às vezes acontecia o seguinte, de ter umas pessoas gaiatas, tironas, e isso pode ser o caso do seu marido, por exemplo, né? Aquela pessoa que quer crescer em cima de você. Educadamente, porque eram meus clientes, e isso você deve fazer com seu marido também, porque ele é seu marido. Eu começava a falar mais da pessoa, começava a falar, incluir mais ela na conversa, porque às vezes você pensa assim, essa pessoa é grossa, essa pessoa é entrona, mas é uma questão bem interessante, porque às vezes não é que a pessoa é grossa, mas é que ela tem uma questão de inferioridade. Olha que interessante. E aí ela quer ficar crescendo em cima de você. Então, eu não deixava passar. Educadamente, eu começava a incluir mais a pessoa na conversa. Então, fulano, tal coisa e tal coisa. Chamava a pessoa para fazer algumas dinâmicas e tal. Então, a pessoa sentia assim, que eu já estava entrando na área dela. E aí ela não gostava. Então, ela começava a me respeitar mais. Então, uma dica que eu passo para você, algumas dicas, principalmente de linguagem corporal, é você sempre falar com os braços descruzados, cabeça erguida, peito estufado, pernas descruzadas, evite colocar mãos no bolso, não coloque, tá? Sempre esteja gesticulando quando você está falando. Essa questão do olhar aí é muito importante, tá? Por quê? Você começa a intimidar a pessoa. Jaylee, isso funciona com o marido também? Funciona sim, pode fazer que funciona, tá? Então, uma dica, às vezes se você, Jaylee, eu sou mais tímida e tal, para você começar a praticar, olhe aqui, ó, tá vendo? Entre as sobrancelhas, tem um ponto aqui, ó. Então, você vai começar a olhar aqui, porque a pessoa vai entender que você está olhando diretamente nos olhos dela, mas você não vai ter problema, assim, de se intimidar. Então, você vai continuar olhando firme e falando com ela. Outra coisa, erga a sua voz levemente mesmo, assim, a mais do que a outra pessoa está falando. Essas duas coisas aqui são bem interessantes. E também descruzar os braços e tal. Então, se a pessoa está falando na minha tonalidade aqui, você vai falar, vai falar um pouquinho mais. Não de forma grosseira, não de forma gritando, não. Levemente, porque aí você começa a se posicionar.
É muito intuitivo tudo isso, sabe? Então a questão dos espaços não é só fisicamente, igual você está vendo, essa mesa, essa cadeira, não. Mas acontece um espaço intuitivo. Então quando você olha nos olhos, você toma um espaço. Quando você eleva a sua voz, você toma um espaço. E a pessoa percebe isso também. Então, assim, essa questão de, as pessoas estão me achando que eu não sou capaz, então é uma questão que você precisa resolver com você mesma, entende? Porque isso vai existir em vários lugares. Não vai parar de acontecer na sua vida. Sempre vai acontecer. Com o seu marido, com um colega novo de trabalho que entrou na empresa, com uma amiga gaiata sua, até mesmo com familiares. Então, quem decide a sua competência é você mesma. Então, quando você resolver isso com você mesma, pode acreditar, você vai resolver com todo mundo. Então é isso, se inscreva no canal, compartilha e deixa a sua pergunta que eu estou muito curiosa já para a próxima de amanhã. Tchau, tchau!